Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Musilli de Freitas, eu tenho 52 anos, sou paulista, mas estou morando há 2 anos em Curitiba. Esses vídeos que estão sendo gravados hoje, dia 21 de março de 2017, são no total de 8 vídeos. A finalidade desses 8 vídeos é compartilhar a experiência que eu tive na trajetória, no meu planejamento que eu fiz para atingir o ápice do meu rendimento para o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, cargo secretário de diligências, que em muitos estados conhecem por oficial de promotoria. Então, eu tô lendo aqui um roteiro que eu quero ser sucinto, mas eu quero contar passo a passo, em detalhes, tudo que eu fiz para atingir esse primeiro lugar, que realmente foi uma coisa muito legal. Eu estou há 2 anos estudando e eu me dediquei única e exclusivamente 5 meses para esse concurso de 5 meses, 5 meses e meio, para esse concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ok? E pode ser que esses métodos que eu mencionei, que eu vou mencionar nos vídeos, sirvam para vocês ou não. Mas o interessante é que vocês saibam desses métodos e que vocês possam adaptá-los às suas necessidades e às suas realidades. Né? Eu só estou estudando, eu não estou trabalhando. Então eu peguei forte mesmo que o meu objetivo era realmente passar bem colocado num serviço público, né, num cargo público. Esse é o vídeo número 1. Tá? Nesse vídeo eu vou relatar os equipamentos, materiais, meus horários, alimentação, suplementos, distúrbios físicos e psicológicos que eu passei. Isso é uma coisa que nenhum curso preparatório fala, porque de repente vai até afugentar, né, os alunos. Né? Mas eu vou relatar tudo que aconteceu. E esse é o meu planejamento. Tá? Então, se vocês pegarem essa estrutura toda do planejamento que eu vou passar aqui, vocês obviamente vão adaptar para vocês, porque cada um é cada um, cada organismo reage de um jeito. Eu demorei mais de um ano mais ou menos, para me adaptar ao tipo exato de cronograma, de estudo, tempo, diário de estudo, enfim, tudo, mas isso tudo que eu vou relatar é para mim. Gostou? Adapte isso à sua realidade, à sua necessidade, ok? O material, bom, vamos lá, agora eu vou ser bem rápido, sucinto, para não ficar muito prolongado o vídeo. O material que eu usei, mesa, cadeira, parece óbvio, né, isso, mas eu já vi muitos concurseiros que falaram para mim que estudavam deitado na cama, tá? Eu, particularmente, se eu deitar na cama para ler, 10 minutos depois eu estou dormindo. Então, para mim é fundamental estar sentado para estudar. Desktop ou notebook, imprescindível. Impressora multifuncional, que eu usei. Não necessariamente precisa você ter uma impressora multifuncional. Uma impressora que imprima só jato de tinta preto, não precisa nem ser colorido, já basta. Tá? Tablet para os locais especiais ou viagens, que eu ia para não levar o notebook. Um celular com boa internet. Canetas coloridas, esferográficas, marca-texto e canetas daquela de pintura, colorida, de pintura, que depois eu vou mostrar para vocês, até para ver aqui do lado, ó, que já tem algumas coisas que eu fixo na parede, mapas mentais, tudo que eu vou mostrar legal. Mas tem que ter, vai começar um estudo legal, tem que ter esse material. Né? Lápis, borracha, durex, cola e paredes lisas para fixar os materiais e os mapas mentais. É importantíssimo. Lá atrás, ó, na parede, não sei se dá para ver,
depois eu vou mostrar em detalhes, todos os mapas mentais, listas, tabelas que eu coloquei, a parede no meu quarto está cheio disso, porque você vai olhando, eu ia olhando e ia fixando. Então tem uma série de coisas que, mesmo se fosse todo dia, um dia sim, um dia não, eu batia o olho, olhava, e você acaba, sem forçar, você acaba fixando. Eu acabo fixando. Desde o final do terceiro trimestre do primeiro ano, ou seja, no final do quarto trimestre, aliás, do primeiro ano de estudo, no final do primeiro ano de estudo, eu vi que realmente eu precisava estudar com foco, e eu botei isso, eu sabia que eu falei, pô, é possível eu passar em primeiro lugar. Não existe nenhuma competição, nenhum concurso tal que não tem em primeiro lugar. Alguém sempre fica em primeiro lugar. Por que não ser eu? Então eu foquei realmente para passar em primeiro lugar. E aí desde final de 2015, eu comecei a focar realmente para passar em primeiro lugar. Comecei a estudar no dia 7 de março de 2015. Aí quando deu, acho que mais ou menos outubro, novembro, eu realmente foquei, eu falei, não, eu quero passar em primeiro lugar. E comecei a perseguir e comecei a funilar, né? Comecei a pegar todos os pontos fracos, a fazer todas as medições que serviriam para mim, para eu poder atingir esse pico num concurso e, obviamente, passar em primeiro lugar. Ressalvando uma coisa, que tem sempre o fator, eu não sei qual que é o percentual, né, mas tem um percentual aí que é o fator sorte. Com certeza. A gente não pode negar isso, falar, não, é só estudar, não, tem que ter o fator sorte. Tá? Porque às vezes ninguém consegue gravar toda a matéria. É impossível. Vocês veem a quantidade de matéria que tem no edital. É impossível alguém memorizar tudo aquilo. Então você precisa ter sorte, né? Entra, obviamente, o percentual, acho que maior, é óbvio, é o estudo, mas você tem que ter sorte de cair, você pegar uma prova que eu chamo de prova amiga. É uma prova que realmente vem com a maior quantidade possível de coisas que você memorizou, sabe? Então, existe isso, eu acredito sim nisso, né? Então, e graças a Deus, essa prova do Ministério Público veio uma prova amiga para mim, né? Além de eu ter estudado muito. Aí, quando e por que eu resolvi optar pelo Ministério Público? Eu agora falo assim, entrar em datas, ó. Eu estava estudando para o TRF, segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí no dia 4 de julho de 2016, saiu na internet que o Ministério Público formou a comissão de concurso. No dia 4 de julho, saiu no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Rio Grande do Sul a formação da comissão de concurso. Aí eu falei, opa, veio edital aí, né? 4 de julho. No dia 14 de julho, 10 dias depois, saiu o edital. Tá? Saiu o edital no dia 14 de julho, com prova dia 29 de janeiro. Então, nossa, foi assim, excelente, né? Excelente, porque tinha aí 5 meses e meio de intervalo. E no dia 22 de agosto, olha só, como tinha bastante intervalo, do dia 22 de agosto saiu o edital no site, no Diário Eletrônico, né, do Ministério Público, a banca examinadora, os professores que compunham a banca examinadora. E eu estava estudando já para o TRF e já tinha prestado o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então eu já tinha uma base legal acerca das matérias específicas do Ministério Público. Então, na hora que saiu esse edital do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e no dia 17 de agosto, tá? Dia 17 de agosto, começou a melar
a banca organizadora do TRF. Ele foi por licitação, pregão eletrônico. Eu acompanhei, eu entrei na internet, acompanhei o pregão eletrônico. E foi, sim, primeiro lugar desclassificado, segundo lugar desclassificado. Aí teve, acho que, uma empresa examinadora que ficou lá atrás e entrou com recurso, ameaçou de entrar na justiça. Eu sei que na hora que eu vi que ia embolar essa parte da licitação para contratar a banca examinadora do TRF, que acabou sendo a Consulplan, aí a prova foi agora dia 5 de março, né? Na hora que eu vi que ia enrolar, cortei o TRF e foquei único e exclusivamente no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em setembro, né, dia 17 de agosto, é que foi o pregão eletrônico do TRF. E aí eu vi que ia melar, dia 17 até todo dia tinha um negócio, porque aí entrava com recurso, eu analisava a documentação, não era aprovada, uma empresa, aí na ordem de classificação no pregão eletrônico eles iam analisar a documentação da outra. Quem está estudando licitação sabe que pregão eletrônico é o inverso. Primeiro é a classificação e depois é que eles analisam a documentação. Então, na hora que eu vi que ia melar, chegou no final de agosto, eu falei, para. Aí, em setembro, comecinho de setembro, eu comecei a focar, resolvi mesmo, bati o martelo, eu falei, corta TRF e vou focar só no MP. Então, eu tive setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu tive 5 meses para me dedicar única e exclusivamente a essa prova do Ministério Público. Eu já tinha achado o meu limite de carga diária. Eu precisava o quê? Estipular um limite, começar a elaborar como é que eu ia estudar. Eu já tinha achado o meu limite. Como é que eu achei o limite? O primeiro ano de estudo, eu pensei isso. Eu falei, poxa, se eu quero estudar, eu preciso estudar no limite para não ultrapassar e dar problema e também nem se abaixo e tá perdendo tempo. Então, como é que eu fiz isso? Tentativa e erro. Teve um dia que eu estudei 8 horas, aí eu passei uns dias estudando 9 horas por dia, né? Aí 10 horas, cheguei a bater 15, 16 horas por dia. Eu vi que 15, 16 horas não era legal, eu ficava muito irritado. Depois eu vou comentar isso de todos os distúrbios que eu passei. Eu ficava muito irritado e tal. Aí eu fui regulando e eu vi que entre 10 e 12 horas por dia de estudo, para mim, era o limite. Se eu passasse de 12 horas em um dia, no dia seguinte meu rendimento já caía. Então eu descobri o meu limite, assim, no batidão, do dia a dia. Sabia que era de 10 a 12 horas por dia. Tá? Se eu estudar menos, poxa, eu vou estar perdendo tempo. Se eu estudar mais, vai afetar meu rendimento nos outros dias. E eu também descobri, eu fiz assim, o quanto que eu aguentava direto estudando. Sem parar, obviamente, parando para ir ao banheiro e comer. Né? Mas aí eu peguei um dia, no primeiro ano de estudo, foi próximo do TRT Minas Gerais. Acho que em julho, acho que foi julho de 2015. Eu comecei a estudar às 3 horas da manhã, tá? E parei de estudar às 5 horas da manhã do dia seguinte. Eu fiquei 26 horas estudando e só parando para ir ao banheiro e para comer. Ó. Aguentei 26 horas. E eu cheguei, como é que eu constatei o limite? Porque na hora que chegou 5 horas, foi 4h30, entre 4h30 e 5 horas da manhã, já do dia seguinte, já dava entre 25 e 26 horas, a minha mãe passou, viu a luz, a porta fechada, mas a luz acesa do meu quarto. Ela falou, filho, mas você não dormiu? Ela falou, eu levantei de madrugada para ir ao banheiro, eu vi que você estava estudando, e aí agora você não parou desde ontem. Aí eu respondi para ela
mencionando uns artigos da Constituição, e falei, isso é um ato discricionário e tal. Eu tava ficando completamente xarope. Eu respondi para minha mãe mencionando as coisas que eu estava estudando. Então eu falei, e eu não estava mais entendendo mais nada. Eu falei, pronto, eu falei, meu, esse aqui realmente é o meu limite. Fui na cozinha, esquentei uma caneca de água para fazer um café, voltei aqui para o meu quarto com a caneca com a água quente, só esqueci de botar o adoçante e o Nescafé. Aí eu falei, realmente isso aqui eu não estou entendendo mais nada, tal, porque eu queria saber. Se não fala assim, né, os professores, cursos falam, respeite seu limite. Como é que você vai saber o seu limite se você chegar de ultrapassar o limite e falar, opa, peraí, agora está dando problema. Então, realmente, esse aqui X horas por dia é o meu limite. Tá? Eu sei que se eu ultrapassar, tá? Então isso foi uma coisa muito legal, que serviu muito, vocês vão ver depois, até inclusive eu fiz hoje um gráfico, que depois nos próximos vídeos eu vou mostrar do meu desempenho para atingir o pico na prova. O meu horário, tá? Aliás, eu estipulei um horário de estudo, tá? Que eu vou falar para vocês, e eu avisei a família toda que eu ia pegar como se fosse o trabalho, tá? Então, porque se não comece, vocês já devem ter visto isso, comece a pedir favor, porque acha que estudar, e aí, o que ele está fazendo? Ele não está fazendo nada, só está estudando. Vocês já devem ter escutado isso, se não escutaram, vão escutar ainda. Ah, ele não está fazendo nada, ele só está estudando. Então isso não pode acontecer. Você tem que botar um horário como se fosse para você trabalhar. Eu acordava em torno das 3 horas da manhã, 2h30, 3, 15 para as 3, 3h15, mais ou menos sem despertador. Eu acostumei o meu organismo, eu sou diurno, eu funciono muito de manhã, eu à noite eu sou uma porcaria. Então eu de manhã estou no pique total, ligou o turbo de manhã na hora que eu acordo. Então, o que eu fiz? Eu acordava esse horário, em torno de 3 horas da manhã. Das 3 até as 6h30, 7 horas, eu estudava. Depois eu tomava café da manhã. Aí, desse horário, depois do café da manhã, das 7 até as 7h30, ou das 7h30 até as 8, meia hora, eu dava um descanso. Descanso assim, deitava e dava uma relaxada. De vez em quando eu dava uma cochiladinha, mas mais assim, ficava assim, dando uma relaxada e para pegar de novo, das 7h30, 8 horas da manhã até as 11h30 de estudo. Aí almoçava às 11h30 e aí eu descansava, realmente descansava, deitava e dormia. Tinha dia que eu dormia mesmo de roncar. Almoçava às 11h30, 20 minutos, meia hora, então quando era mais ou menos meio-dia eu deitava, e aí eu ia até a 1h30 no máximo, também sem despertador. 1h30 no máximo, eu dava aquela dormidinha de uma horinha e pouco, e acordava, e aí pegava de novo, da 1h30, até às 6h30, 7 horas da noite, 18h30, 19 horas, pegava de estudo. 19 horas eu jantava, né? E num desses períodos de intervalo de descanso, tal, obviamente tomava um banho, jantava às 19 horas e cama, porque senão eu não conseguia acordar às 3 horas da manhã. Eu preciso ter umas 7, 8 horas de sono por dia para ficar legal, que é para funcionar a cabeça, e com isso eu consigo memorizar muito mais coisas do que se eu dormir pouco. Eu não consigo dormir pouco, não. E os períodos de descanso que estão super importantes, tá? Essa relaxada depois do café da manhã, a dormida depois do almoço, para mim foi uma coisa essencial dessa dormida, porque, nossa, dá uma renovada. Porque eu só descanso dormindo, não adianta. Como é que um concurseiro vai descansar e falar assim, passa 10, 12, 8 horas por dia, 12 horas por dia estudando, aí fala, eu vou descansar a cabeça, vou pegar e vou ler um livro, um romance. Pô, você já está lendo o dia inteiro, né? Você vai ler de novo um livro, uma revista. Eu queria ficar longe de ler, de tela, de computador, de televisão. Então, o que era? Era deitar e dormir. Isso que realmente fazia eu descansar. Tá? E, de repente,
quando o corpo pedia, mesmo durante o dia, o corpo pedia, eu dava uma deitada e uma descansada. Esporadicamente, não era sempre, mas eu dava uma deitada e descansada, porque eu estava muito focado, eu queria muito participar desse concurso, porra, e garantir uma vaga para mim. A alimentação que eu fiz. Alimentação, eu comecei, quando eu vim aqui para Curitiba, eu morava em São Paulo, morava sozinho, aí eu fazia minha alimentação e tal. Quando eu vim para cá, eu comecei a pegar a alimentação da minha mãe. E é uma alimentação que tinha muito carboidrato. Graças a Deus aqui minha família nunca fez muita fritura, nada. Mas tinha muito carboidrato. Então, às vezes eu comia, tipo, no almoço, no jantar, me sentia assim, estufado, me sentia. Então, eu cortei e fui regulando, até um ponto, fui numa nutricionista, fui na Larissa Cunha, excelente nutricionista, é uma nutricionista esportiva aqui de Curitiba, excelente, ela me deu uma base super legal, e aí depois eu fui adaptando. Aí às 3 horas da manhã, quando eu acordava, em jejum, eu tomo um copo de suco verde com bastante gengibre, eu bato couve, maçã, gengibre e limão com água. Bato, não vou às 3 horas da manhã, tá batendo, porque senão o prédio aqui os vizinhos vão querer me enforcar, cortar a cabeça. Eu pensou 3 horas, porque tem que bater bastante, porque é muita fibra, né? Inclusive o gengibre. Então eu botava bastante gengibre, porque isso, nossa, parecia que dava assim até um gás extra. E nunca mais eu tive essa sensação de estar empanturrado, estufado, nada. Café da manhã às 7 horas da manhã, frutas vermelhas picadas com banana, leite, cereal integral, ou 2 fatias de pão integral com queijo, presunto e tomate, ou uma tapioca com queijo, presunto e tomate. Isso é o café da manhã. Aí eu dava aquela relaxadinha, como eu já comentei com vocês do horário. Aí almoço, 11h30 da manhã, salada, nunca fui de salada, comecei a comer bastante salada agora, que essa fase de concurseiro, né? Porque não adianta comer uma quantidade excessiva de carboidrato, arroz, feijão, macarrão, tal, porque eu me sinto estufado, aí me dá sonolência, aí eu não rendo direito. Então era muito salada, 4 colheres de sopa só de arroz, e 2 pedaços e uma porção de carne, tipo 2 pedaços de frango, uma coxa e uma sobrecoxa, ou um bife ou 2 bifes, mas mais ou menos essa porção que dá para vocês terem uma ideia de 2 pedaços de frango. Tipo, uma coxa e uma sobrecoxa. Essa é a quantidade de carne, né? Depois do sono da tarde, que eu almoçava e dava uma dormidinha, eu acordava, eu sempre comia algum docinho, mas assim, era um pedacinho de goiabada com queijo, que sempre minha mãe adora, sempre tem aqui em casa, então era assim, era um pedacinho pequeno de goiabada com queijo, para dar uma adoçada e continuava o estudo. Lanche da tarde, em torno de 4, 5 horas da tarde, frutas vermelhas. Que frutas vermelhas me falaram, eu já li pesquisa, matérias aí, falou assim que é super bom frutas vermelhas, que ajuda na memorização, ajuda no estudo, então é muito bacana. E o jantar às 19 horas, ou eu fazia uma tapioca com verdura e queijo, então fazia a tapioca e botava o recheio, né, da tapioca com tomate, com brócolis, com couve, com o que tivesse, né? Ou meia porção do que eu comi no jantar. Só. Suplementos que eu tomei, tá? Eu tomava sempre quando eu acordo de manhã, tomo uma vitamina, um complexo vitamínico, eu tomava Gerovital com ginseng, um comprimido de 500 miligramas de vitamina C e um comprimido de complexo B. Aí depois, no café da manhã, eu tomava um complemento, tá? Que era esse aqui, ó, Coffee, tá? Que é quem distribui é da NutriSize, é aqui de Curitiba. Ou também usava este aqui, ó, que eu usei bastante também, excelente, ó. Então vou mostrar aqui a foto para vocês, ó. Ó, Amazon, tá? Esse Amazon também distribuído pela NutriSize. Tá? Esse também distribuído aí pela NutriSize. E que é aqui de Curitiba. E vocês podem encontrar isso aí em qualquer loja de material esportivo.
E uma misturinha energética que eu fiz, que é esse pozinho aqui, ó. É um pozinho, parece uma serragem. Esse foi assim, quando eu tava derrubadaço, eu queria dar um up. Aí me indicaram isso, eu fiz excelente. Inclusive passei receita para várias pessoas, para vários professores. O professor de informática, o Márcio Roveg, toma isso aí também. Ele falou que é super bom também. Eu peguei, vou falar uma porção, né? 50 gramas de guaraná em pó, 50 gramas de ginseng em pó, 50 gramas de catuaba em pó e 50 gramas de marapuama em pó. Falo 50 gramas, pode ser 10 vezes 10, mas a mesma medida desses 4 ingredientes. Mistura todos esses pozinhos aí e dá esse pó amarronzado, parece uma serragem. É ruim que nem o diabo. Isso aí tem um gosto horrível. Então eu botava uma colher de chá bem cheia, assim, no meio copo de água, pingava umas gotinhas de adoçante, porque o negócio é ruim, que nem um cão. Aí mexia bem e tomava de uma vez só. Colega, eu tomo isso aí depois de uns 15, 20 minutos assim, você tá assim, pilhado. É muito bom. E você vê, só de plantas naturais. Excelente, excelente isso aí. Nunca tomei, nunca vou tomar e não recomendo para ninguém esses negócios de Ritalina, de remédio para convulsão, que deixa o cara pilhado, o cara fica lá 2, 3 dias estudando direto sem dormir. Eu não gosto, nunca tomei e não recomendo para ninguém. Tá? Remédios que eu tomei muito Neosaldina para dor de cabeça, Dorflex para dor de cabeça também, para dor no corpo, e Miozan e Dramin para dormir. Tá? Miozan é um relaxante muscular. Eu acho que ano passado, se não me engano, perdeu a patente, então já tem genérico no mercado com metade do preço. E o Dramin, que é para enjoo, só que dá sono. Porque agora eu vou entrar na parte dos distúrbios do sono. Vocês vão entender porque que às vezes eu tomava Miozan e Dramin para dormir. Tá? Porque os distúrbios do sono que dá em concurseiro, quando você pega forte, como eu peguei, tá? Eu tinha ou sono em excesso, que tinha hora assim que, nossa, o olho começava a ficar vesgo, o negócio é impressionante. Batia um sono que chega a ser seu sono incontrolável, que eu tinha que parar e dar uma deitada e dar uma dormida. Ou, ao contrário, falta de sono, não conseguia dormir. Ficava tão aquela né, ansiedade, aquela excitação tal, que eu não conseguia dormir. Deitava à noite e não conseguia dormir. Aí eu fiz isso e foi muito bom. O Dramin, o Miozan. E sonhos, né? Sonho com a prova, sonho com a matéria. Nossa, eu passei meses, vou falar para você, acho que mais de um ano, mais ou menos, eu sonhando com a matéria. Mas uma coisa impressionante, às vezes eu sonhava, acordava à noite e falava, puta, eu preciso escrever, esqueci de botar aquilo no resumo. Eu acordava, levantava, pegava o resumo, escrevia, deitava e continuava de novo a sonhar na sequência do que eu fiz, uma coisa de xarope. Aí, obviamente, você não consegue relaxar, descansar direito. Né? Então, infelizmente, eu caí não para tarja preta, nunca tomei Rivotril, essas coisas, não. Mas Miozan, que é o relaxante muscular, e o Dramin. Isso, nossa, eu dormia legal. Tá? E os períodos agora que eu vou falar, que é os períodos de piração, né, meu? Uma coisa, quem já pegou forte, bem forte mesmo, durante um período grande, assim, de estudo, meu, chega uma hora que dá uma pirada, né? Então, às vezes, quantas vezes eu saí aqui andando na minha casa, ou às vezes eu tinha que ir, né, até o banco, até para fazer inscrição dos concursos, das provas, aí eu até o banco e tal, eu me peguei já falando, eu vi as pessoas olhando para mim, aí que eu percebi na fila do banco que eu estava falando sozinho, eu estava repetindo a matéria ali, falando sozinho, o pessoal olhando para mim falou, pô, que esse louco aí tá, né? E aqui na minha casa, várias vezes, a minha mãe, minha irmã, a Neide, minha namorada, também falava, não, fazendo sozinho.
Às vezes eu dormia na casa da minha namorada, ela falava para mim, ela falava, nossa, você falou a noite inteira, e ela falava umas coisas que ela não é concurseira, era professora de educação física, personal trainer. Ela falava, você falou a noite inteira de direito administrativo, você falou de licitação, de atos administrativos, direito constitucional. Era uma coisa louca. Eu falava dormindo, tá? Então, aqui na casa de minha mãe, durmo sozinho, como é que eu vou saber? Agora, ela chegou uma vez até a gravar eu falando, eu à noite falando lá de atos administrativos ou coisa, aí você começa a pirar, né? Então, e outras coisas, às vezes eu não prestava atenção nas pessoas, as pessoas falando comigo, eu olhando para a pessoa e não escutando o que ela estava falando, eu olhando para ela e pensando na matéria. Ou muitas vezes, que você já deve ter passado por isso, corrigindo mentalmente o português que a pessoa está falando. Também, você começa a entrar nessa. No final, acho que foi em dezembro de 2015, eu voltando do TRE, Rio Grande do Sul, eu parei na cidade de Camboriú, que meu sobrinho mora lá, e meu sobrinho tem um estúdio de tatuagem. E aí eu tatuei, pra você ver o grau que eu tava ali, tão pilhado, eu tatuei atrás dessa orelha aqui, eu não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver se vira aqui, dá pra ver, ó. Não sei se apareceu aí. Eu tatuei os 3 Fs de foco, força e fé. Tatuei aqui atrás da minha orelha. Então você vê que é uma coisa que a gente vai dando uma pirada. E agora, no antes do Ministério Público, alguém falou para mim, que eu acho que setembro, outubro, não sei, que falou, pô, você não vai cortar o cabelo e tal. E eu já estava, um dia que eu estava meio de saco cheio, eu falei, não vou. Eu falei, eu só vou cortar o cabelo na hora que eu for aprovado em primeiro lugar. Todo mundo, porra, tá. E eu realmente, eu fui, teve até um amigo aí, concurseiro, Elias, né, que comentou comigo, viu uma foto minha, falou, aí, hein, cumpriu a promessa, cortou o cabelo, depois saiu a aprovação, né, e realmente, eu tava com o cabelo, nossa, fiquei enorme, parecia um xarope, imagina. Mas tem essas aspirações, né, que é uma coisa que todo mundo passa. E os distúrbios do humor, né, irritabilidade, ansiedade excessiva e sensibilidade emotiva. Na hora que juntava esses 3, era o termômetro para mim, eu sabia que eu tinha que parar para dar um descanso. Tá? Irritabilidade, tudo, começava a ficar irritado, eu virava aqui na cadeira, eu batia aqui no roteador, eu derrubava o negócio, ia pegar, derrubava, umas pessoas falavam comigo, eu ficava irritado, tudo me irritava. Aí aquela ansiedade, né? Ansiedade excessiva, porra, prova chegando, eu já tinha sido aprovado em outros concursos, eu fiz já até hoje 19 concursos. Eu fui aprovado em 12, fui reprovado em 6 e estou aguardando o resultado de um, que é o TRF da Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, e essa ansiedade, inclusive agora relaxei um pouquinho por conta dessa classificação que saiu aí do MP em primeiro lugar. Mas eu sou próximo da lista da IBSER Paraná. Eu fiquei em 4º lugar e sou próximo a ser chamado, sou eu. Então, tem dia que eu fico ali que vou subindo pelas paredes de ansiedade, porque acabou a minha grana e eu preciso trabalhar, pô. E eu sou próximo a ser chamado. Então, puta, ansiedade é uma coisa forte, bem chata, né? Então, com esses termômetros, na hora que eu juntava a irritabilidade, a ansiedade excessiva e a sensibilidade emotiva, ou seja, qualquer coisa, eu estava irritado, e aí juntava com ansiedade, e aí de repente qualquer coisa que eu olhava, tipo, eu chorei muitas vezes, inclusive tem um vídeo no canal aqui do YouTube, vejam lá, quando o concurseiro chega ao limite do cansaço. Eu tinha acabado de ter uma crise de choro, e aí eu gravei o vídeo realmente para marcar, para ver como é que é. Eu tô até com o olho inchado, eu tô falando até meio assim, parece que eu tinha tomado umas. Mas não, cheguei no limite e aí eu comecei a ver, eu fui ver uns vídeos motivacionais, ao invés de me motivar, eu comecei a chorar. Então, quer dizer, chega ali no limite mental, psicológico ali, aí para, esse é o termômetro, para, descansa, porque senão não dá certo, né? Senão depois tem vários dias de rendimento baixo, até começar a subir de novo é complicado. E os exercícios, a importância da abstinência social e disciplina pessoal. Muita gente fala, não pode,
não há razão de se abster socialmente, dá para ir em festas, dá para ir não sei o que e tal. No meu caso, não. Eu me abstive disso, zero. Eu não participei de nada, nem dos amigos, famílias, nada. Por quê? Primeiro, vou botar um exemplo. Sábado, churrasco. Sábado, obviamente, churrasco, que começa lá meio-dia, vai. Então vamos supor que eu estudava das 3 horas da manhã até a hora do almoço meu, que era o normal, que eu paro para almoçar 11h30. Beleza, peguei esse período madrugada e manhã. Aí depois à tarde vou pro churrasco, ou seja, eu já vou perder o sábado à tarde e o início da noite. E quer queira ou não, no dia seguinte, meu rendimento caía absurdamente. Não é nem por conta, de repente, falar, eu vou tomar cerveja, tomar caipirinha. Não, não é isso não, porque você sai da sua rotina. Você sai da sua rotina de alimentação, você sai da sua rotina tal, e depois para você retomar isso aí, eu demorava mais ou menos 2 dias para conseguir fazer essa retomada. Tá? Exercícios e atividade física, no outro vídeo eu já falei, eu tenho muita dificuldade em fazer atividade física por conta dos problemas ortopédicos que eu tenho devido a desgaste de articulações, tudo. Eu tenho 2 enxertos na coluna, eu tenho uma prótese no quadril e na perna esquerda. Tenho vários exercícios que eu não consigo fazer, tipo, não consigo correr, não consigo, é muito difícil, chega dolorido alguns exercícios. Então, tipo esporte coletivo, tal, bola, basquete, vôlei, nem pensar. Então, realmente, não entro, inclusive, eu, por conta desses problemas que eu tive, entro na cota PCD. Então, realmente, exercício físico foi uma coisa que não deu. E a mentalização, né? A mentalização, que eu acho que foi uma coisa foi uma coisa muito boa que aconteceu, fazer exercícios de mentalização. Então, como é que eu mentalizava? Eu fiz mentalização visual, tá? Eu coloquei aqui, ó, vou mostrar para vocês rapidamente, já mostrei num outro vídeo, né, também. Aqui, ó. Esse aqui, ó, eu botei, ó, o fundo no meu notebook é a carteira funcional. E aqui, ó, aqui atrás, tá vendo? Ó, é uma montagem que eu fiz, que eu coloquei, ó, a carteira funcional do MP, o prédio do MP, o logo do MP, e botei lá rumo ao primeiro lugar, e em cima ali da minha foto, que é uma foto que eu estou assinando meu termo de posse na Câmara Municipal de São Paulo, onde eu trabalhava lá em São Paulo, fazendo uma alusão a também assinar o termo de posse no MP. E eu coloquei ali, eu quero, eu posso. Tá? Então eu sempre batia nisso, tá? Eu quero, eu posso, uma vaga é minha. Eu quero, eu posso, uma vaga é minha. E repetindo isso, e na hora que eu começar vai dar uma desmoronada, cansar tal. Porra, eu quero, eu posso e uma vaga é minha. E olhando ali a funcional, o prédio do MP e mentalizando muito. Isso foi uma coisa muito, muito, muito legal. Ok? Eu termino aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu vou descrever a fase de pesquisa pré-edital, a fase do edital, a separação das matérias, as ferramentas e materiais que eu usei, ok? Até o próximo vídeo. Foco, força e fé. Um abraço.